Olá meus amigos, sejam bem-vindos à nossa quinta aula da série Quarentena de Alemão. Estamos hoje dia 21 de março, sábado, trazendo uma notícia atualizada de hoje, tá? Em alemão, para nós estudarmos aqui nesta aula. O assunto aqui é a China que anuncia que não teve nenhuma nova infecção dentro do país, né? Apesar que eu lá tenho minhas dúvidas, mas enfim. Vamos ouvir o áudio da notícia, como nós estamos fazendo. Na sequência eu volto para estudar o bloco de texto e estudarmos cada aspecto gramatical em termos de vocabulário, gramática, estrutura de palavras, enfim. Vamos reproduzir a notícia e eu volto na sequência. DW Deutsch lernen mit Nachrichten. Samstag, 21. März 2020, 9 Uhr in Deutschland. China meldet keine weiteren Neuinfektionen im Inland. China hat den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland gemeldet. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41, wie die Behörden mitteilten. Das waren 2 neue Fälle mehr als am Vortag. Bei den eingeschleppten Infektionsfällen handelt es sich zumeist um chinesische Studenten, die in ihre Heimat zurückkehrten, weil in Europa und in den USA zur Eindämmung des Virus auch Universitäten geschlossen wurden. Diese Entwicklung führte zu einer Verschärfung der Quarantänemaßnahmen für Einreisende. Então vamos lá, tá? O que nós temos aqui? Lembrando que você não precisa entender perfeitamente cada frase, tá? Você tem que tentar tirar algo de útil de cada lição dessa, nem que seja um verbo novo, uma palavra nova. Cada pouquinho que você for aprendendo, no final das contas, né, no final dos estudos, lá na frente, quando terminar as aulas, você vai ter aprendido muita coisa. De pouquinho em pouquinho você chega lá. Então, nós começamos aqui com o seguinte. China meldet, aqui você vê o verbo melden, que é comunicar, tá? Melden, comunicar, já anota aí em seu caderno e anota, se precisar, pausa o vídeo, porque eu vou sempre apagando as coisas aqui do quadrinho. China meldet, comunica, tá? Ele está na terceira pessoa com a letra T no final. Se você não entende nada de conjugação de verbos, clica no canal aqui, procura, tem uma aula onde eu ensino sobre conjugação de verbos regulares e irregulares, tá? Lá para trás tem uma aula completa que eu falo sobre conjugação de verbos, mas aqui eu também vou dando uma analisada, comentando sobre isso. Então, o verbo ele perde o infinitivo e ganha a letra E, né? A letra T, meldet. A China anuncia, informa o quê? Keine, negação de objetos, entendeu? Keine weiteren, nenhuma outra. Keine weiteren, nenhuma outra, tá? Keine é nenhuma. Ele nega objetos, tá? É a negação de objetos. Ele age como se fosse, não é um adjetivo, mas age como se fosse um adjetivo, vem antes do objeto. Keine weiteren, nenhuma outra. Neuinfektionen, novas infecções, tá? Novas infecções. Aqui, Infektionen, infecções. Neu é novo, tá? Inland, dentro do país. Tá? Ele poderia ter dito inland, tá? Inland, no país, mas quando ele diz inland, é dentro do país, é apenas um termo, como podemos dizer, um pouco mais específico, tá? Então a China anuncia que não teve mais nenhuma nova infecção dentro do país. Tenho lá minhas dúvidas, né? Até porque lá não tem liberdade nenhuma, a pessoa não tem Facebook para postar o que bem quer. Todas as redes são monitoradas e controladas. Então, a gente tem que acreditar no que o canal oficial deles está dizendo, né? Que por sinal não é muito confiável. Mas enfim. E aí ele segue dizendo o seguinte na notícia. China hat den dritten Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Land gemeldet. O que nós temos aqui?
China hat. Se você vê o verbo haben conjugado na terceira pessoa aqui, você já supõe que no final da frase vai ter um verbo no passado perfeito. Tá? Aconteceu uma ação aqui na frase que é o verbo melden no passado perfeito. Então, China hat gemeldet. A China ter anunciado, anunciou. E no corpo da sentença é a notícia em si. O alemão ele tem muito disso, né? O verbo conjugado no passado perfeito vai lá para o final da frase, enquanto a ação está acontecendo aqui no meio da sentença. Ah, e teve gente que perguntou, mas negócio de passado perfeito me confunde. Passado perfeito e passado imperfeito. Como eu disse, tem uma aula aqui no canal onde eu falo sobre isso, mas a principal diferença, o passado perfeito é a forma mais usada em conversação, tá? Quando você fala com as pessoas no dia a dia. É uma forma de passado mais, como eu posso dizer, mais bem posicionada no tempo, até mais fácil de se utilizar, principalmente para verbos regulares, tá? Mas também tem o passado imperfeito, quando a ação aparece mais em livros e quando não está muito bem pontuado no tempo ou aconteceu há muito mais tempo, tá legal? Em conversas, você vai ver mais o passado perfeito. Notícias, você vê os dois juntos. Em livro, você vê mais o passado imperfeito. Isso é normal, a menos que esteja diálogo, né? Tenha muitos diálogos. Mas tem uma aula aqui no canal, dá uma procurada, passado perfeito no alemão, tem uma aula completa aqui. Se não tiver, me cobrem que eu subo, mas eu tenho certeza que eu coloquei uma aula completa aqui sobre passado perfeito e passado imperfeito. Tá legal? Então, o que tá, beleza. China hat, China ter, gemeldet, anunciado. Então, o que ela anunciou? Tá? Den dritten Tag in Folge significa o terceiro dia na sequência. Mas aqui nesta frase, pelo terceiro dia consecutivo. Tá? Pelo terceiro dia consecutivo, keine neue Ansteckung. Nenhuma nova infecção. Tá? Keine neue Ansteckung. Keine, negação, nenhum. Neue, nova. Tá? Ansteckung é infecção do gênero feminino. Termina com as letras UNG, porque é um substantivo que se originou do verbo anstecken, que é infectar, tá? Contaminar, infectar, anstecken. Então, Ansteckung, die Ansteckung, a infecção, a contaminação, tá? Keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus, com o coronavírus in Inland, tá? No interior do país. Allerdings significa, depende da frase, tá? Aqui ele tem o significado de entretanto, porém, além do mais, em alguns casos, tá? Aqui eu vou colocar como entretanto. Allerdings, entretanto o quê? E aqui tem um verbo que nós já estudamos aqui nesta série de aulas de quarentena, o verbo steigen, aumentar, subir, está no passado imperfeito, stieg. Veja a diferença, né? De steigen, fomos para stieg. Subiu, cresceu, aumentou, tá? Stieg o quê? Die Zahl. Stieg die Zahl. Tente repetir comigo. Stieg die Zahl. Aumentou o número der Infizierten. Dos infectados. Die aus dem Ausland, aqui você vê uma oraçãozinha relativa, tá? Stieg die Zahl der Infizierten, aumentou o número de infectados, e o die aqui é o artigo da palavra infectados, tá? O die Zahl der Infizierten nada mais é do que uma frase no genitivo. Aqui o der é posse direta, tá? Infizierten em alemão é do gênero feminino, os infectados. Aqui está der porque é genitivo, dos infectados, só para deixar isso bem claro para você. Stieg die Zahl der Infizierten, vírgula, die é o artigo do Infizierten, tá? Significa que. Die, que, aus, sempre quando aparece aus indica que está saindo de um lugar, aus den Ausland, que do exterior, tá? Lembrando que o aus demanda dativo, tá? Tem uma aula completa aqui no canal também onde eu falo sobre os 4 casos da língua alemã, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Dá uma procurada, tá? Se inscreve no canal, deixa seu like e procura a aula lá, que tem uma aula completa sobre isso também, tá legal? Die
aus, do, saindo do, aus den Ausland, do exterior, eingereist sind. Ai, professor, começou, né? Eingereist sind. O que significa eingereist? Vou explicar para você o que significa eingereist. Eingereist nada mais é do que o verbo einreisen, no passado perfeito. O verbo einreisen significa viajar para dentro de um lugar, retornando, tá? Quando você tem um ein na frente de um verbo que você já conhece, você supostamente já conhecia o verbo reisen, que significa viajar. Mas aí aparece o ein. Se tem o ein na frente dele, significa que a pessoa viajou no sentido de entrar em outro lugar, de retornar para outro lugar. Se fosse o aus aqui, daria o sentido oposto, de sair de um lugar, tá? Deixar um lugar. Mas tem o ein, então ela está retornando, está entrando. Então esta é a principal diferença que ele gera no verbo. E como o verbo reisen em alemão é um verbo que indica deslocamento, ele usou como verbo auxiliar para ficar no passado, passado perfeito, o próprio verbo ser estar. Tá? Die aus den Ausland eingereist sind, que viajaram, voltaram de viagem, né? do exterior. Allerdings, entretanto, stieg die Zahl, aumentou o número der Infizierten, dos infectados, die aus den Ausland, que do exterior, eingereist sind, que viajaram do exterior para cá, retornando, 41 para 41, aumentou para 41, wie die Behörden mitteilten, como as autoridades informaram, tá? Behörden, nós já aprendemos na aula passada, que significa autoridade, tá? Die Behörden, as autoridades, e mitteilten é comunicaram, nada mais é do que o verbo mitteilen, compartilhar, né? Compartilhar não, comunicar, no passado perfeito, né? Aqui você vê o verbo original, mitteilen, comunicar, no passado imperfeito. É até mais fácil. Ele ganha a letra T antes do infinitivo, ó, sem o T, com o T, sem o T, com o T, viu? Não é tão difícil assim. Mitteilten, comunicar, tá? Mitteilen, não, digitei errado aqui. E o mitteilen, o teilen em alemão significa compartilhar. O mit significa com, tá? Compartilhar, meio que compartilhar informação, comunicar. Daí surge o verbo comunicar em alemão, mitteilen, que é um verbo que aparece muito em notícias. Né? Wie die Behörden mitteilten, wie die Behörden mitteilten. Isso aparece muito nas notícias em alemão. Já anote aí em seu caderno. E aí ele segue. Das waren zwei neue Fälle mehr als ein Vortag. Esses foram dois novos casos mais. Esses foram dois novos casos a mais do que no dia anterior, tá? Foram dois casos novos a mais do que no dia anterior. Vortag significa dia anterior. Bei den eingeschleppten Infektionsfällen, aqui você vê o seguinte. Com os casos de infecção que foram introduzidos, tá? Que entraram no país. Aqui você vê o verbo einschleppen, já anote no seu caderno, tá? Eu sei que é um verbo que ele parece um pouco estranho no começo. Einschleppen, introduzir, tá? Aqui você vê o ein, então é in, dentro, schleppen, introduzir, einschleppen. No passado perfeito, tá? Eingeschleppt, introduzido, tá? Bei, o bei é com, tá? Conjunto de, ou o bei também em algumas frases significa em se tratando de, tá? No caso de, bei den eingeschleppten Infektionsfällen, no caso dos casos de infecção introduzidos, trata-se, tá? Já vou continuar a frase, bei den eingeschleppten Infektionsfällen, e o bei demanda dativo, tá? Bei den eingeschleppten Infektionsfällen, no caso dos casos de infecção que foram introduzidos, handelt es sich, se trata, trata-se, tá? Handelt es sich, a expressão handelt es sich significa trata-se, tá? No caso, o verbo handeln significa tratar-se, né? Tratar-se. Tratar-se, não no sentido de tratamento de saúde, sim de assunto, tá? Handelt es sich, trata-se
zumeist, na maioria, já anote todas essas palavras no seu caderno, tá? De preferência, copie tudo com a tradução na frente. Isso vai ajudar você a memorizar. Não adianta só ficar no Anki ali, não, digitando com o teclado. Essa porcaria até funciona. Serve para algumas pessoas, mas nada é melhor do que anotar a caneta ou o lápis em um caderno, tá? Principalmente no idioma como o alemão. Em inglês fica mais fácil, né? Aprender inglês, francês, espanhol com essa ferramenta somente. Porque é idioma que a galera é muito mais fácil de aprender, não tem regra, as palavras são mais parecidas, muita gente já chega na escola sabendo de muita coisa, mas o alemão as palavras são diferentes, então eu recomendo que você parta para o uso da caneta e do lápis, tá? O caderno ainda é a melhor ferramenta para aprender um idioma, é claro, com um material de qualidade, igual você encontra aqui no canal. Então, zumeist, na maioria dos casos, chinesische Studenten, de estudantes chineses, die in ihre Heimat zurückkehrten, que retornaram para o seu lar, tá? Die in ihre Heimat zurückkehrten. Deixa eu copiar aqui. O die aqui assume o significado de que, in ihre Heimat, em seu lar, para o seu lar, zurückkehrten. Aqui é o verbo zurückkehren, no passado imperfeito, tá? Zurück significa de volta, para trás, voltar. Zurück, para trás. Kehren é meio que conduzir, tá? Então, zurückkehren, conduzir para trás, regressar, voltar, tá? No passado imperfeito, ele ganha somente a letra O, a letra T antes das letras E, N, que para o seu lar retornaram, e aqui você vê que o in aqui nem assumiu o dativo, não declinou nada, porque quando ele está indicando direção, fulano está indo para tal lugar, está retornando para tal lugar, né? Nós vamos para não sei aonde. O in, quando indica direção, ele fica no acusativo, tá? Essas preposições aqui, in, auf, an, quando indicando direção, apontando uma direção, deslocamento, elas declinam somente no acusativo, tá legal? E não dativo. Die in ihre Heimat zurückkehrten, que retornaram para o seu lar. Então, na maioria dos casos, nessas infecções que foram introduzidas na China, trata-se de estudantes chineses que voltaram para a sua casa, vai in Europa, porque na Europa und in den USA e também nos Estados Unidos, zur Eindämmung des Virus auch Universitäten geschlossen wurden. Tá? Porque na Europa e nos Estados Unidos, para a contenção do vírus, universidades também foram fechadas. Tá? Lembrando que Eindämmung significa contenção. Nós vimos este verbo na última aula. Inclusive, se você não assistiu, volte lá. Tá? De preferência, assista essas aulas na sequência, tá? Que você vai aprender muito mais coisas. Assista todas essas aulas, que você vai gostar bastante desta série. Porque na Europa e nos Estados Unidos, por conta da contenção do vírus, também universidades geschlossen wurden, fechadas foram, tá? Aqui é o verbo schließen, fechar, no passado perfeito, e o verbo werden, se tornar, no passado, no sentido de foram fechadas, tá? Diese Entwicklung, este desenvolvimento, esta progressão, né, este desenvolvimento, esta progressão do vírus, levou zu einer Verschärfung, tá? Aqui o führte nada mais é do que o verbo führen, tá? Guiar, levar a. Então, quando ele coloca führte, levou a, tá? Führte zu, levou a o quê? Tá? O zu, se tem o zu, é dativo. Eine Verschärfung. Agravamento, tá? Eine Verschärfung, tá? Lembrando que Verschärfung vem do verbo verschärfen, tá? Está com as letras UNG no final. Verschärfen, que é intensificar, agravar, piorar, tá? Do gênero feminino, se tem as letras UNG, é do gênero feminino. E aqui, como tem o zu, o eine ganhou a letra R. Eine Verschärfung. Obviamente, você não precisa entender tudo isso daqui.
Basta você aprender algumas palavras novas, tentar absorver o máximo que você puder de vocabulário, que estará de bom tamanho, tá? Não espero que você entenda perfeitamente esta notícia. Tá legal? Entender isso daqui perfeitamente leva tempo de estudo e vai acontecendo naturalmente. Diese Entwicklung, esta progressão, führte zu einer Verschärfung, a uma intensificação der Quarantänemaßnahmen, tá? Das medidas de quarentena für Einreisende, para pessoas que estão entrando no país, né? Für Einreisende, aqui você vê o verbo einreisen, na forma de substantivo, né? Substantivo que significa pessoas que estão executando aquela atividade de maneira contínua, né? Einreisend, que está viajando para dentro de um lugar, tá? Então, está viajando para dentro de um lugar. Então, ele assume a forma de um substantivo também, pessoa que está viajando, que está executando aquela ação de forma contínua. Então, se você vê uma palavra que você já conhece como verbo einreisen, com as letras N e D no final, né, aqui no caso só a letra D, é porque esse verbo foi transformado em um substantivo que significa, representa uma pessoa ou pessoas que estão executando a ação daquele verbo de forma contínua. Tá legal? Für Einreisen. Então vamos ouvir a notícia mais uma vez, antes de encerrarmos a aula. Samstag, 21. März 2020, 9 Uhr in Deutschland. China meldet keine weiteren Neuinfektionen im Inland. China hat den 3. Tag in Folge keine neue Ansteckung mit dem Coronavirus im Inland gemeldet. Allerdings stieg die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland eingereist sind, um 41, wie die Behörden mitteilten. Das waren 2 neue Fälle mehr als am Vortag. Bei den eingeschleppten Infektionsfällen handelt es sich zumeist um chinesische Studenten, die in ihre Heimat zurückkehrten, weil in Europa und in den USA zur Eindämmung des Virus auch Universitäten geschlossen wurden. Diese Entwicklung führte zu einer Verschärfung der Quarantänemaßnahmen für Einreisende. Bom, espero que você tenha gostado desta aula e eu volto amanhã com mais conteúdo para vocês, né? Até porque o negócio é ficar em casa e nada melhor do que aproveitar esse período e compartilhar conhecimento com vocês, até para vocês preencherem o tempo aí aprendendo alguma coisa de útil, né? Daqui a um tempinho, quando tudo isso acabar, você vai ter melhorado o seu alemão. Tá legal? A gente se vê amanhã na próxima aula, no mesmo horário, no mesmo canal. Um grande abraço.